que nós vamos ler. Presta atenção. João 3:3, João 3:5. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver, presta atenção, ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí o capítulo 3, versículo 5. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Nascer do Espírito aqui é a mesma coisa que nascer de novo. Então o requerimento a mais aqui é só o nascer da água. Então nós temos aqui 3 grupos também. Nós podemos subentender que nós temos 3 grupos. Assim como quando eu li o primeiro texto, eu entendi que temos 3 grupos: os que não têm o fundamento, aqueles que apenas creem no Senhor Jesus, ou seja, eles têm o fundamento, e o terceiro grupo que eles têm o fundamento e ainda têm obras dignas de recompensa. Então aqui nós podemos entender que temos também 3 grupos: os que podem ver o reino de Deus, né? Os que podem entrar no reino de Deus, e o terceiro grupo. O terceiro grupo é aqueles que não podem nem ver e nem entrar, porque tem pessoas que nem nasceram de novo, né? E muito menos da água. Então, aqui no mesmo quadro se repete a mesma história. Antes de nós sermos salvos, nós estávamos aqui. Nós fazíamos parte do grupo que não podia nem ver e nem entrar no reino de Deus. Nem ver e nem entrar. Mas a partir do momento que nós nascemos de novo, cremos no Senhor Jesus, a gente já pode ver o reino de Deus. Aí você já está no grupo número 3. E a partir do momento que você nasce de novo, você tem a opção ou não de também buscar nascer da água, que é um terceiro, é um elemento a mais. Primeiro nasce de novo e depois nasce da água. Se nascer da água, vai poder entrar no reino de Deus. Entrar no reino de Deus. Olha, não ver e nem entrar, grupo número 2. Grupo número 3, apenas ver o reino de Deus, porque eles nasceram de novo. E o grupo número 4, eles podem entrar no reino de Deus. Eles podem entrar no reino de Deus. E o que é entrar no reino de Deus? Esse texto ele tem uma interpretação dupla. Ele pode se referir tanto ao presente como ao futuro. Tanto uma interpretação para o presente como uma interpretação para o futuro, sem nenhuma contradição. Como que seria uma interpretação do presente? Ver o reino de Deus é aquele cristão que ele é tipo um espectador. Ele está vendo o que acontece. Ele nunca está participando das coisas que Deus está fazendo na terra. Ele está vendo. Ele creu no Senhor Jesus, ok, é salvo, mas ele é um espectador. E também tem aquele que está sempre envolvido com o que Deus está fazendo, ou seja, ele entrou no reino, entendeu? O daqui vê o reino acontecendo, as coisas acontecendo, e o daqui entrou, ou seja, ele faz parte daquilo que Deus está fazendo, ele coopera com Deus, entendeu? Então isso no presente. Entrar aqui seria tipo entrar numa realidade, entrar num âmbito espiritual, onde você participa daquilo que Deus está fazendo, onde você vive uma vida que agrada a Deus, onde você cumpre a vontade de Deus aqui na terra antes de Jesus voltar. Só que quando Jesus voltar, aí já é a interpretação futura. Presta atenção. A interpretação futura é a seguinte: quando Jesus voltar, ele vai reinar sobre a terra. Nós temos aqui, entre a eternidade passada e a eternidade futura, esse quadro azul aqui é a eternidade passada. Esse quadro azul de cá é a eternidade futura. Então, toda a eternidade todo o escopo da Terra está dentro desses 2 períodos de eternidade, a eternidade passada e a eternidade futura. Então, quanto tempo que vai durar o período entre um e outro? Vai durar 7.000 anos. Vai durar 7.000 anos. Por quê? Porque Deus, ele criou a semana em 7 dias, né? E a Bíblia fala em Isaías 46, 8, 10, se eu não me engano, que ele anunciou o fim desde o início. O que ele anunciou o fim desde o início? E no início ele criou em 7 dias e descansou no 7º. Ele estava também dizendo que duraria 7 dias. Porque 7 dias, quer dizer, está querendo dizer que duraria 7.000 anos. Porque um dia para o Senhor é como 1.000 anos. E 1.000 anos para o Senhor é como um dia. Entendeu? Então, quando ele criou em 7 dias, ele estava dizendo assim, eu estou revelando aqui através desse ato profético de criação que o período que a humanidade vai viver entre a eternidade passada e a eternidade futura é de 7.000 anos. Então, quando você pegar as datas lá da Bíblia, da idade dos filhos de Adão e tal, você vê que quando Deus fez o pacto com Adão, lá uma aliança, teve uma conversa com Adão lá no jardim, propôs ali um pacto, de Adão até o pacto de Deus com Abraão,
demorou 2000 anos. Está lá na Bíblia, é só você ver o gráfico que você vai ver que dá certinho. Do pacto que quando Deus pregou o evangelho a Abraão, está lá em Gálatas, que a primeira pessoa que ouviu o evangelho foi Abraão, por Deus, não vou entrar nesse detalhe agora, mas quando Deus fez uma aliança com Abraão, dessa aliança de Abraão até Jesus, até Deus fazer uma aliança conosco por meio de Jesus, mais 2000 anos. E quando Jesus fez a nova aliança, né, que é a última aliança, até a volta de Jesus, mais 2000 anos. E depois, quando Jesus voltar, ele vai reinar na terra durante 1000 anos. Jesus vai reinar na terra durante 1000 anos para terminar de restaurar todas as coisas. Então ele vai entregar o reino ao Pai. Novamente, mas eu não vou entrar profundo nisso aqui não. Então, durante a era da igreja, existem dois tipos de cristãos, basicamente. Tem aqueles que vê o reino de Deus e tem aqueles que entram no reino de Deus. Os que veem são espectadores, são salvos porque creram no Senhor Jesus. Mas os que entram é porque eles vivem, eles fazem parte, eles estão inseridos numa realidade espiritual onde eles cumprem a vontade de Deus. Eles andam de maneira agradável a Deus e por isso eles entram no reino de Deus presente. Existe reino de Deus presente. E aí o que acontece? Quando Jesus voltar, ele não pode dar para os dois a mesma coisa, porque um praticou obras que merecem galardão, esse do capítulo 5. O daqui não praticou, será salvo todavia como pelo fogo. Nós lemos aqui, ó, será salvo todavia pelo fogo. O de cá receberá galardão. Então aqui está o primeiro, o mais elevado, e daqui o menos elevado. Aqui está na ordem contrária. Aqui o menos elevado e aqui o mais elevado. E o que acontece? Quando Jesus voltar, ele vai reinar sobre a terra durante 1000 anos. E quem é que vai reinar com Jesus? Normalmente é ensinado que quem vai reinar com Jesus é a igreja. Mas não é verdade. Não é a igreja inteira que vai reinar com Jesus. Só vai reinar com Jesus aquele que entrar no reino de Deus. Por quê? Porque a interpretação futura disso é você fazer parte daquele grupo de pessoas que vão reinar com Jesus. E os outros vão ficar no inferno eternamente? Vão ficar o quê? Eles vão ver o reino de Deus. Durante o período milenar, uns vão entrar no reino, eles vão reinar com Jesus. E outros, os outros cristãos, eles vão ver o reino. Uns vão receber o galardão, que está lá, que nós lemos. Ó, olha lá o galardão. Qual é o galardão? O galardão é o direito de reinar com Jesus, entrar no reino de Deus. E os daqui vão ser salvos, eles vão ver, eles vão poder ver isso acontecendo e vai ter para eles também uma disciplina. E o galardão deles aqui é um monte de outros benefícios que eu não quero entrar nesse vídeo para não tomar muito tempo, mas é como um político brasileiro. Ele entra ali e tem um monte de benefícios. Então, quando eles vão reinar com Jesus ali como reis e sacerdotes, eles vão ter um monte de benefícios que está lá em Apocalipse. Quando fala lá ao que venceram, você vê lá os benefícios também que será dado a quem recebeu o galardão. Então, para recapitular, qual é o galardão de quem tem galardão? É poder reinar com Jesus. Isso é, entrar no reino de Deus. E para isso ele precisa de quê? Ele precisa fazer obras que agradem a Deus durante a sua vida cristã a partir da sua salvação. E os daqui? Eles creram no Senhor Jesus, mas o que eles fizeram não foi digno de recompensa. Mesmo assim vão ser salvos, porque não tem que fazer nada para ser salvo. É pela graça, não vem de nós, é um dom de Deus. Entendeu? Então, durante a era da igreja, nós estamos aqui numa campanha, cada um buscando tentar entrar na realidade presente do reino de Deus. Você não foi chamado apenas para ver, você foi chamado para entrar. E quando você é salvo, você se identifica com uma das 7 igrejas aqui, que eu não quero tomar muito tempo, porque quando eu for falar delas, eu vou falar de maneira detalhada. Mas todas as igrejas aqui são pessoas que podem pelo menos ver o reino de Deus. Quando Jesus fala com elas, ele está falando de ver o reino de Deus, né? Ele está querendo dizer assim, ó, o Espírito diz às igrejas, ou seja, já é salvo. Se é igreja, é salvo. E se é salvo, já pode pelo menos ver. Aí quando Jesus traz uma exortação, ele quer que eles corrijam o que está errado para poderem entrar no reino de Deus, tanto no presente, viver na realidade do reino de Deus atual, para quando Jesus voltar, eles poderem participar da manifestação do reino de Deus, ou seja, reinarem com Jesus durante 1000 anos. E lá em Apocalipse está sempre dizendo assim, ao que vencer, ou seja, ao que sair do grupo número 3 e ir para o grupo número 4, né? Porque todos os dois são salvos, olha aí. Deixa eu voltar aqui. Então, o Espírito diz à igreja. Quem é a igreja? É quem já passou do 2 para o 3. Daqui para frente já é a igreja, já é salvo. Mas ele fala ao que vencer, ou seja, quem avançar para o número 4, quem praticar obras dignas de galardão. E aí ele fala que vai reinar com Jesus, que vai receber vestes brancas, que vai receber uma série de benefícios, entendeu? Mas vamos continuar aqui, depois eu vou
falar sobre todos esses textos de maneira profunda para a gente não tomar